O próximo filme do Homem-Aranha parece finalmente estar entrando em pré-produção. Muita gente teorizava que esse filme contaria com um rosto já conhecido pelos fãs, como o Rei do Crime, da série do Demolidor, o Venom de Tom Hardy ou até mesmo o Doutor Destino de Robert Downey Jr. Mas aparentemente esse não vai ser o caso. Além disso, nesse vídeo também vamos falar de algumas atualizações sobre Homem-Aranha 4, incluindo o orçamento previsto para o filme e se ele vai ou não vai sofrer algum atraso pela sua data de lançamento. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Esse ano tá cheio de lançamentos e se não é um lançamento, também tem filme que tá sendo gravado, tá cheio de novidades e a gente vai trazer tudo aqui no canal. Então aproveita e já ativa também o sininho das notificações para não perder nada. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. Depois de passar por umas férias bem merecidas nos últimos anos, em 2025 nosso querido Tom Holland vai ter uma agenda pra lá de complicada. Além de fazer parte do novo filme do diretor Christopher Nolan, o Odisseia, ele ainda vai ter que cumprir os seus compromissos como amigão da vizinhança na Marvel. E olha que esse ano serão muitos, hein? Já começando muito provavelmente mês que vem, em março, com o início das gravações de Avengers Doomsday. Até chegou a se especular que um atraso no roteiro desse filme poderia fazer com que as gravações passassem para abril, mas de qualquer forma o Tom Holland já terá esse grande compromisso nos próximos meses. Até porque tudo indica que o personagem que ele interpreta será um dos protagonistas da trama. Eu digo isso não apenas por ser um dos Vingadores mais importantes, mas também pela sua conexão especial com o Tony Stark, que foi interpretado pelo Robert Downey Jr. lá nas fases anteriores. Afinal, como acho que a maioria de vocês já devem saber, o Robert Downey Jr. agora não vai ser mais o Homem de Ferro, e sim o vilão principal da saga do multiverso, que é o Doutor Destino. E isso com certeza vai ser algo que vai ser explorado quando a gente vê os heróis cara a cara com o vilão. Sendo assim, o personagem que mais vai ser impactado com essa revelação será o Homem-Aranha. Imaginem só a reação dele ao ver que o grande vilão que tentará acabar com o multiverso é ninguém mais, ninguém menos do que o Tony Stark. Tudo bem que por enquanto tudo isso que eu tô falando não passa de especulação. Existe a possibilidade do filme seguir por um outro caminho e o Cabeça de Teia aparecer menos do que a gente espera. E isso aconteceria justamente porque o ator ele estaria ocupado com as suas gravações lá do filme do Christopher Nolan. Mas ó, eu sinceramente, eu espero que as coisas não cheguem nesse nível. Caso um negócio desse realmente vá rolar, eu prefiro 1000 vezes que o Tom Holland deixe pra fazer suas gravações de Vingadores 5 quando as gravações do Homem-Aranha 4 começarem, que inclusive vai ser esse ano. E eu sei, você deve estar agora, ai, mas como é que ele vai gravar as cenas do Vingadores 5 durante o Homem-Aranha 4? Como assim, gente? Vai estar rolando tudo no mesmo lugar. Tanto as gravações de Avengers Doomsday como as gravações do Homem-Aranha 4 vão estar rolando lá no Reino Unido, em Londres. A diferença é que o Homem-Aranha 4 deve começar a ser filmado mais perto do final do ano, entre o fim do verão e o início de outono. Inclusive, nos últimos dias, o insider Daniel RPK revelou algumas atualizações bem interessantes sobre essa produção. Para você que está vivendo numa caverna e não sabe quem é esse insider, ele é basicamente uma das fontes mais confiáveis quando a gente está falando de informações extraoficiais, informações que ainda não saíram, mas que acabam no final sendo reveladas. Por isso que sempre a gente está de olho nas notícias que ele está soltando, porque sempre tem coisa importante no meio. E bom, para começar, o insider acabou revelando que o Homem-Aranha 4 terá um orçamento de 200 milhões de dólares e o roteiro deve ficar pronto em março. E esse valor até tá no padrão dos filmes recentes da Marvel Studios. Para efeito de comparação, o lançamento mais recente do estúdio foi Capitão América Admirável Mundo Novo, que teve um orçamento de 180 milhões de dólares. E isso sem contar toda a grana que a Marvel também gastou com o marketing, que com certeza aumentou bastante esse valor. É claro que talvez a comparação mais justa seja com o No Way Home, que foi o último filme do Cabeça de Teia, que também possuía um orçamento de 200 milhões. Então, de certa forma, isso indica pra gente que o Homem-Aranha 4 pode seguir o mesmo nível de grandiosidade do filme anterior. E eu tô dizendo isso tanto na possibilidade da gente ter um CGI bom, cenas de lutas maneiras, mas também, quem sabe talvez, né, comece a brincar de novo com o multiverso e a gente tenha o retorno de Andrew Garfield, Tobey Maguire. Já pensou quão louco seria isso? Até porque talvez essa seja a principal dúvida sobre esse próximo filme. Será que eles vão ou não vão retornar? É claro que no caso dos atores aceitar voltar, certamente eles vão pedir um pouquinho mais de grana do que da última vez. Afinal, todos viram o sucesso que foi o último filme. Sendo assim, talvez o orçamento para esse Homem-Aranha 4 devesse ser um pouco maior em comparação ao No Way Home. Mas também é importante a gente lembrar que lá no No Way Home, a gente também teve o retorno de grandes vilões do Cabeça
Cabeça de Teia, incluindo o Duende Verde, de Willem Dafoe, que é um ator bem valorizado em Hollywood e que custa bem caro. Então, por mais que essa sequência ela tenha a possibilidade de gastar um pouquinho mais com o retorno do Tobey e o retorno do Andrew, caso eles venham a aparecer, eles mesmo assim vão estar economizando um pouquinho mais por conta dos vilões que não vão estar retornando mais. E até aproveitando que a gente está falando disso, o próprio Daniel RPK acabou soltando algumas atualizações sobre isso. Segundo ele, a Marvel Studios teria feito uma oferta a um grande ator para um papel de vilão principal em Homem-Aranha 4. Ou seja, teríamos um nome de peso interpretando uma nova ameaça para essa sequência. Vale lembrar que um tempinho atrás eu até tinha trazido uma notícia aqui no canal que o vilão para esse filme ele já estava definido, já estava tudo certo. Só que agora que a gente sabe que uma oferta foi feita para um grande ator, a gente já até pode ir descartando algumas possibilidades. No caso, eu estou me referindo a todos os personagens que fazem parte do estúdio interpretando outros vilões, como por exemplo o Rei do Crime, que havia especulações que ele poderia aparecer em Homem-Aranha 4, conectando esse filme com a nova série do Demolidor, que será lançada nas próximas semanas. Também existe a possibilidade do Tom Hardy reprisar o seu papel como Venom nesse quarto filme do Cabeça de Teia, ou ainda quem sabe poderíamos ver aquela versão do Nur que vimos em The Last Dance surgindo como o grande vilão de Homem-Aranha 4. Vale lembrar que foi o Andy Serkis quem deu a voz para o Rei dos Simbiontes lá naquela ocasião. Não podemos deixar também de considerar a possibilidade do Robert Downey Jr. aparecer nesse filme como Doutor Destino após ter sido o grande vilão de Vingadores 5. Ele certamente se encaixa nessa categoria de grande ator. Só que aí que tá, o Robert Downey Jr. ele já assinou seu contrato com a Marvel, já tá os filmes tudo definido. Não faz sentido a Marvel ter soltado uma proposta pra ele, sendo que o cara já tá tudo com o contrato assinado. Não faz sentido, galera. Eu sinceramente não acredito que essa notícia dada pelo Daniel RPK seja sobre alguns desses atores que eu mencionei. A minha impressão é que se trata realmente de um novo vilão interpretado por alguém que ainda não apareceu em nenhum filme ou projeto do estúdio. Na verdade, isso até me lembra o que aconteceu lá com os 2 primeiros filmes do Cabeça de Teia, onde a gente viu grandes atores assumindo o papel de vilão. Vocês lembram que lá em De Volta ao Lar a gente teve o icônico Michael Keaton assumindo o papel de Abutre, enquanto lá em Longe de Casa o ator Jake Gyllenhaal foi escalado para viver um mistério? Então agora fica a nossa expectativa. Quem vai ser esse grande ator que vai estar vivendo esse personagem? Até porque estamos falando do Homem-Aranha, que é um dos heróis com a maior quantidade de vilões icônicos. Talvez o único que rivalize com ele nesse sentido seja o Batman. Então existem muitas possibilidades que podem aparecer para esse quarto filme. Talvez se a gente soubesse quem é o grande ator, talvez ficasse um pouquinho mais fácil adivinhar o personagem. Um bom exemplo disso que eu tô falando é que recentemente o insider My Time to Chill Hello revelou em suas redes sociais que a Marvel está interessada em Robert Pattinson para um grande papel dentro do UCM. E por mais que essa notícia aparentemente não tenha uma relação uma com a outra, a gente até pode fazer uma ligação, afinal elas saíram na mesma semana. Tudo bem que é meio difícil imaginar quem o Robert Pattinson poderia interpretar dentro da galeria de vilões do Homem-Aranha. Pela aparência, talvez ele combinasse bem mais com o Harry Osborn, que inicialmente nem é um vilão. Também seria possível ele interpretar uma nova versão do Ed Brock, até porque existe a chance do Venom ser introduzido nesse filme. Mas eu duvido muito que a Marvel fosse escalar um novo Ed Brock se não fosse o Tom Hardy, até porque, gente, Venom 3 acabou tem pouquíssimo tempo. Não faz sentido eles logo pularem para um novo ator, não faz mesmo. É bem mais provável que essa proposta para o Robert Pattinson seja para interpretar algum outro herói de destaque no UCM. Quem sabe talvez eles estejam até pensando em algum personagem que faz parte do grupo dos X-Men, quem sabe? E ainda assim eu acho difícil ele aceitar por conta de todo o trabalho que ele tem lá com o Batman e tudo mais, sabe? Complicado, mas até pode rolar. O Michael Keaton não era o Batman e foi o Batman lá no Flash e depois não ficou vivendo o Abutre? Existe essa possibilidade. Por enquanto é bem difícil prever qualquer coisa sobre o Homem-Aranha 4. O que sabemos com certeza é que esse filme contará com uma nova abordagem do Cabeça de Teia. Deve ser algo mais ou menos igual aconteceu com o Thor a partir do Ragnarok. No caso estou falando quando ele deixou aquele tom mais sério e ficou um pouquinho mais cômico. Como o Homem-Aranha 4 contará com Daniel Cretton na direção, sem a presença do John Watts, é bem provável que a abordagem do personagem também mude. Até por tudo que o personagem passou lá no final de No Way Home. Tá, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E aí, gostou de saber dessas novidades sobre o filme do Miranha? E quem você acha que é o ator que pode interpretar esse grande vilão? E quem será que é o grande vilão de Homem-Aranha 4? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!